Fala galera, beleza? Tudo Você certo tá com olhando vocês? lá aqui, ó. Eu olho para as duas câmeras, a gente tá no estúdio do Walt Disney. Nossa, o que piada boa! Vulgo Nossa, Walt Disney Tupiniquim, Isso, tá? selo Gessé. Vamos logo, vai. Exato, vamos logo. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente tá inaugurando o nosso bate-papo, né, Aline? Yes. Ou a gente já fez isso antes? Não sei. Talvez seja a primeira vez. Eu vou falar com a Aline hoje, também com os pernilonguinhos que estão aqui com a gente. A gente vai bater um papo sobre as eleições da França, que aconteceram na semana passada. Semana passada. Né? Segundo turno. Dia 7 de maio, né? Faz pouquíssimo tempo. Não sei o dia que vai sair o vídeo, mas no dia que sair, faz pouquíssimo tempo ainda. Eu Então, espero. não considerem a semana passada, tá? Esses dias aí teve um lance do segundo turno das eleições na França. E Aline, assim, para começar, como estava o cenário na França 2016, 2017 e o que significa essas eleições aí? Dá para você fazer um resumo do que aconteceu, por que é tão importante falar dessas eleições, o que elas representam aí no cenário mundial? Primeiro que a França, né, é um pilar da União Europeia. Então, se a França vai decidir muitas coisas. Se a Marine Le Pen ganhasse, não seria fácil sair da União Europeia, mas era uma possibilidade mais aberta, né? Já o Macron não tem essa tendência. Então nós temos assim, desde o Brexit, né, que a gente estava conversando antes, desde a saída do Reino Unido, que também é uma coisa que está meio indecisa ainda, votou para sair, mas tem muita coisa para acontecer nesse meio tempo, nós temos a base da União Europeia sendo a França e a Alemanha. Se uma das duas sai, a gente tem uma problemática grande, que é o principal bloco econômico e social sendo desmantelado, né? Então, o que acontece? Nós temos todo esse cenário, já um cenário também de uma extrema-direita tomando conta da Europa já faz um tempo, desde os últimos índices de um aumento aí da imigração e da crise econômica. Se a gente lembrar da crise econômica de 2008, que atinge a Europa, o que nós vamos ter lá na Europa? Um índice grande de desemprego conjuntural, que é aquele desemprego da crise em si. As primeiras pessoas a ser mandadas embora são os imigrantes, só quem é xenófobo já justifica isso, já fala assim, não, foram os imigrantes que trouxeram o desemprego, medidas de austeridade e uma ida mais à direita. Né? Isso é pós-crise de 2000 Pós-crise, que vai chegar na União Europeia lá 2009, 2010, legal. Vai ter as suas quedas. Isso vai gerar um monte de protesto de rua e uma crise, como a gente está falando, uma crise muito grande do representar, assim. Perfeito. E aí, pegando esse gancho dessa crise de representatividade, né, que eu acho que muitos países passam por isso hoje, aqui na América do Sul a gente também passa por isso, na Europa isso Só está olhar acontecendo. A última eleição brasileira, mesmo para prefeito, a gente teve um índice de abstenção muito alto, né? Não é? Exato, perfeito. E isso está refletindo também nesse segundo turno, né, das eleições da França, que a gente teve aí uma abstenção de 25% de votos, né? Se você olhar, tem um número mais fácil para entender, que assim, 1 a cada 3 franceses se absteve do voto. Isso é um número grande para um país como a França, né? Que é uma república já há muito tempo, na Quinta República Francesa, é uma república muito estabelecida, muito sólida e que há uma grande participação da população na política. Para vocês terem noção, qualquer coisa, qualquer lei, vírgula que você muda na lei, a população sai toda para a rua. O ano passado a gente teve o caso do Nuit debout, que uma tradução livre é Noite em Claro, que foi a população indo nas ruas para justamente contrário às leis, a alteração das leis trabalhistas. Então você já vê que a população é muito mobilizada. Então isso é um número bastante assustador para o padrão francês. Legal, né? Interessante. E isso mostra o quanto o mundo está interligado, que a globalização ela não é uma globalização apenas em termos econômicos, mas também em termos políticos. Né? Uma coisa acontece aqui vai ter reflexos em muitos lugares. Perfeito. E assim, Aline, só pra gente deixar um pouco mais claro, para quem não estava acompanhando as eleições, então assim, a gente tinha um cenário nessas eleições na França, de segundo turno, em que a gente tinha um candidato aí de centro-direita, né, posso colocar dessa maneira, assim. Né? E a gente tinha a Le Pen, que era extrema-direita. Extrema-direita. Ela vai se colocar como direita, e os críticos dela vão chamar ela de extrema-direita. Certo, então a gente tinha dois projetos políticos totalmente distintos, com possíveis cenários, sim. Caso um dos dois se elegesse. Né? Não extremos, né? Não tem a esquerda e a direita, claramente. E tem um vídeo do Alisson sobre isso, sim, né, legal, na página. Legal. Não é um extremo, né? Eu tenho centro, direita e direita. Entretanto, nós temos projetos muito diferentes. Se a gente pensar bem, são projetos muito diferentes. A Le Pen vem com uma proposta muito anti-globalização. Ela é muito nacionalista e ela usou o nacionalismo francês, né, que o francês ele é nacionalista, para ganhar votos. Então ela falava assim, eu não sou xenófoba, longe de mim.
é que não é o momento, né? Nós estamos passando por um momento complicado pós-crise. Então é uma preservação do emprego. A União Europeia é ruim porque ela é supranacional, ou seja, ela está acima de nós enquanto França, enquanto instituição. Obviamente que se ela ganhasse, né, ela não ia governar sozinha. Perfeito. Né? Então tem uma série de instituições que iam talvez barrar um pouco a ação dela. Mas era um cenário até perigoso, né? Nós tínhamos, se você pensar bem, nós tínhamos um cenário de muita estabilidade. Tínhamos 4 candidatos com chance de ganhar a eleição no primeiro turno. Os 4 ganharam aproximadamente 20% dos votos. Certo. Depois, o que eu tenho? Um cenário de segundo turno, Macron e Le Pen. A Le Pen com todo esse discurso, já dito, e o Macron com um discurso. Ele é um cara do mercado, né? Ele fez parte do governo do François Hollande, que é um governo com uma rejeição muito grande na França, um governo todo muito atrapalhado, inclusive. Ele conseguiu tirar essa imagem que estava nele e fundou um novo partido, o En Marche. E aí, com esse partido, ele conseguiu convencer melhor os setores econômicos franceses para vencer a eleição. E que essa até é uma crítica agora, ele foi eleito, né? A gente vai chegar nesse ponto, sim. Mas é uma crítica até aos próximos momentos aí desse momento dele no poder, né? Porque como é um partido muito novo, os relacionamentos que ele tem ainda com a política na França é muito pequena, são poucos aliados ao partido. O que ele vai fazer, né? Na verdade, a gente não sabe bem o que ele vai fazer e... Isso mesmo, com o apoio ele vai ter. Exato. Porque a gente tem aí, até junho aproximadamente, ele já vai ser logo empossado, é muito diferente do sistema brasileiro, logo ele já vai ser empossado. E em breve nós temos primeiro-ministro sendo escolhido, formação de parlamento. Então se o parlamento não ficar favorável, aí ele vai ser muito difícil o governo em si, né? Nós temos, por exemplo, segundo o governo do Obama, o primeiro governo ele tinha praticamente todo o Congresso a favor. No segundo então ele governou, né? No segundo governo não. O que nós tínhamos era um Congresso totalmente contrário ao Obama. Então ele não governou, efetivamente. Tinha muitas questões ali no meio. Então qual vai ser a formação desse parlamento? Impossível saber, mas ele tem que buscar aliança, senão ele não vai, de fato, governar. Legal. E aí, assim, Aline, eu acho que é importante a gente colocar aqui, a gente está falando, né, no nosso canal aqui, que a gente conversa principalmente com alunos pré-universitários, com pressão vestibular. E eu acho que é importante a gente destacar alguns pontos aí que podem aparecer numa prova, né? Que afinal de contas, sim, isso acaba sendo importante para os alunos também. Com relação a essa onda conservadora que a gente está observando aí em alguns contextos, né? Contexto mundial mesmo, né? Acho que vários países estão passando por essa situação. Eu li alguns comentários dizendo que existe uma certa relação aí desse fortalecimento dessa onda conservadora, essa evidência da força conservadora com o Brexit no ano passado. Assim. Qual seria essa relação? O que você pode passar isso para os alunos? Se a gente parar para pensar, foi um referendo, então a gente colocou a população para decidir. Só que quais eram os argumentos favoráveis à saída da União Europeia? Desses argumentos nós temos principalmente os refugiados. Os refugiados chegam pela Grécia, chegam pela Itália, e por que eu tenho que pegar uma parte deles para o Reino Unido? Então, isso é xenofobia, isso é um discurso conservadoríssimo de muito protecionismo. Aquela questão da supranacionalidade. O Reino Unido, ele nunca foi muito União Europeia, se você pensar bem. Porque nunca adotou o euro, não estava na zona do euro. No período de crise, sempre a crise, voltando para a crise, né? No período de crise, precisou ajudar outros países que estavam pior, países como Portugal, Itália, Grécia, Espanha, né? Ele precisou dar um aporte e foi uma crítica muito grande dos próprios ingleses, né? Como assim nós não estamos passando por uma crise tão profunda, vamos ter que ajudar os outros, né? Então tudo isso foi colaborando e a União Europeia, se você pensar, não é um dos blocos mais evoluídos assim no mundo em termos de união econômica e social, assim. Não é um bloco único, né? Tem muita desigualdade, muita diferença, e tudo isso foi colaborando para fortalecer essa questão do nacionalismo, do protecionismo, né? Perfeito. E a partir disso ficou evidente que a população, não que está indo mais à direita, mas uma população com uma visão mais conservadora, muito fruto também da abstinência. Se você pensar na própria saída do Reino Unido, os jovens que estavam fazendo campanha para permanência não foram às urnas. Então aí essa abstinência deixa evidente uma crise de representatividade, uma ausência de noção do sistema político, né? Porque se você faz isso você está deixando alguém escolher, né? E além de tudo isso evidencia essa questão do conservadorismo. E claro, nem para citar o Trump aí no meio, que ele também está nessa onda conservadora, né? E na prova tem que estar muito claro, principalmente xenofobia.
E eu acho assim também que essa questão dessa onda conservadora, de certa forma, também ela é uma consequência de crises econômicas também, Sim, né? isso. Porque a gente pega aí, então, no caso da Europa, aí 2008, 2009, o Brasil recentemente, Sim. isso favorece cenários protecionistas, xenófobos, né? Ultranacionalistas. Ultranacionalistas. É isso mesmo, é isso mesmo. Legal. A gente tem ondas e a gente tem que pensar sempre no plano econômico, como a economia vai influenciar as outras coisas. Isso não é rápido. Né? E com o tempo a gente vai vendo todos esses efeitos, todas essas medidas de austeridade, os protestos em rua, né? Que aqui no Brasil são muito condenáveis, mas quando é na Europa é bonito, né? Isso acontece bastante aqui, né? Enfim, nós temos todo esse cenário. Bacana. Para fechar, é biscoito ou bolacha? Mentira. Bolacha. Que dica que você deixaria para os alunos, assim, para retomar alguns conceitos importantes, neoliberalismo, protecionismo? Sim. Conceitos importantes. Você pensar nas políticas econômicas, keynesianismo, neoliberalismo, pensar no FMI, pensar na Troika, que foi uma base ali que foi feita para salvar alguns países da União Europeia com relação à crise, pensar nos refugiados, na questão dos refugiados, na xenofobia. Conceitos como direita, centro, esquerda também são importantes, tem um vídeo do Alisson sobre isso. Então esses conceitinhos tem que estar claro, porque na hora que você vai escrever, você tem que saber do que você está escrevendo, o termo que você está usando. Né? Perfeito. Acho que é isso, né? É isso. Foi um papo bacana. Pra mim, né? Porque... Tá certo. Vocês conseguiram entender tudo que a Aline falou? Deu pra acompanhar aí? Você não conseguiu também? Fala demais, né, Aline? Enfim. Pessoal, valeu. Eu vou ignorar você. Pessoal, acho que é Tchau. isso. Então, até a próxima. Continuem acompanhando aí nossos vídeos e a gente espera aí num próximo momento. Não sei qual câmera que eu olho, tô meio perdido aqui. Assim, muita câmera, muita gente, beleza? Estúdio. Valeu, Tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau.